Meus queridos, meus amados, eu tenho certeza que essas duas palestras, no fundo, são duas palavras falando sobre o mesmo assunto. Eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar a sua vida. Na primeira palestra, eu dou assim uma abordagem ampla e geral. Na segunda palestra, eu vou fundo na questão do G12 propriamente dito. Então, veja toda essa fita, porque eu tenho certeza que essas duas palestras vão contribuir para o seu crescimento espiritual, para você tirar dúvidas, tá certo? São duas palestras numa mesma fita, porque foram gravados para 2 programas de televisão. Eu queria também aproveitar e dizer para você que nós temos mais de 30 palestras em vídeo, tanto minhas como de minha esposa, que podem abençoar a sua vida, que podem ajudar a você e que você também pode abençoar até pessoas não evangélicas e outras pessoas. Divulgue o nosso trabalho, com certeza vai servir de bênção para muita gente. Se você quiser adquirir qualquer fita, só para lembrar você, é só você discar o telefone da operadora 21 598 2019. E aí você pode pedir qualquer material. De segunda a sábado, os nossos telefones estão abertos de 8 às 21 horas e domingo de 8 até às 14 horas. Então vamos para essas duas palestras. A primeira, uma palavra abrangente, muito importante, e na segunda, aí nós vamos falar especificamente sobre o G12. Que Deus te abençoe e que você cresça no Senhor e que você seja uma bênção. Bem, meus queridos, eu quero trazer aqui uma palavra baseada na Bíblia Sagrada, a questão da pregação do Evangelho, a questão da igreja. E eu gostaria de fazer assim algumas leituras aqui, que são muito importantes. Você anote aí no papel aí, para depois você voltar a ler, a meditar no que eu vou ler aqui. Como não vai ser apenas um versículo, um texto, então eu aconselho você a anotar os textos que eu vou citar. O primeiro deles é a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Uma palavra muito importante para a igreja nesse tempo. Muito importante. Olha o que Paulo está dizendo aí. 2 Coríntios 11, 3, diz assim a palavra do Senhor. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. E eu quero destacar essa palavra agora. Que há em Cristo, olha só, dos vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Vou repetir essa última parte que eu acho muito interessante. Assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Esse é o primeiro texto que eu quero que você anote aí de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. O outro texto que também eu acho muito interessante é o de 1 Pedro 4,10, que diz assim, e fixando na última frase do versículo, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Multiforme, não é uniforme graça, é multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. Também quero ler um outro texto que eu julgo assim muito interessante, que nós encontramos no Evangelho de Marcos, uma palavra muito interessante do Senhor Jesus, no Evangelho de Marcos. Vamos abrir aqui a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9, a partir do versículo 38. Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 38, diz assim, João lhe respondeu dizendo, mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Os discípulos aqui queriam apenas um método para pregar o evangelho. Aí Jesus deu logo aqui uma cartada
firme e importante nessa questão. E a última passagem, para você anotar esse, é o Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 38. Uma outra passagem é de Paulo escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, perdão. Primeira carta de Paulo, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Primeira carta do apóstolo Paulo, no capítulo 12, ele está falando, a partir do versículo 12, sobre a unidade dos membros do corpo. Ele está falando sobre a igreja. Ele diz assim, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Olha só que coisa interessante. Tá? Ele está falando da igreja, depois eu aconselho você, eu só li o primeiro, mas leia 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 até o 27. Ele vai encerrar, eu li o primeiro e vou ler o último, tá bom? Depois em casa, quando acabar o programa, ele fala sobre o que é a igreja, tá? Um conjunto de membros interdependentes, isso que é a igreja que ele mostra aqui. O 27 diz assim, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então eu li o 12 e li o 27, você faça toda essa leitura. E vamos nós aqui sobre alguma coisa que Deus tem colocado no meu coração. Bem, eu quero falar sobre essa questão de células, que hoje é muito assim, moda, se fala muito, igreja em células. Começou lá com Paul Yong-Soo, quando ele escreveu o seu livro, aí aqui no Brasil isso tem aí uns 8 anos, por aí, 10 anos, por aí. Se eu estiver enganado, eu estou perdendo por pouco. E deu uma febre e tal. Bem, para começar aqui a falar, eu queria deixar aqui bem claro, eu conheço alguns pastores que são meus amigos e até outros que eu não tenho intimidade, que estão fazendo um trabalho sério, um trabalho direito, um trabalho bem feito com essa questão de grupos celulares. Em princípio, eu não tenho nada contra. Não tem nada contra, porque cada um usa o método que quer na igreja, segundo aquilo que Deus coloca no coração. Eu tenho aprendido que pastor é uma estrela, diz lá em Apocalipse, que o pastor é uma estrela. Significa que pastor tem órbita própria, tem uma direção de Deus. Então, em princípio, eu não tenho nada contra, cada um tem uma visão de Deus, cada um tem uma revelação, cada um vai usar um método para que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido, para que as vidas sejam salvas. Eu queria deixar logo isso aqui bem claro, estou falando isso, estou sendo até um pouquinho repetitivo. Eu não tenho nada contra métodos de evangelização, métodos que cada pastor, segundo uma direção de Deus, ele sente de fazer. Existem muitos grupos, muitas igrejas que utilizam um sistema de células, igrejas sadias, igrejas abençoadas e usando a coisa de maneira criteriosa, bem feita e tal. Eu não tenho nada contra. Agora, querido, o que eu queria dizer para você é que nós no Brasil temos que deixar de ser tupiniquim. Desculpa a minha expressão. Eu queria dizer que eu fico bobo como é que tem gente que de uma hora para outra pensa que descobriu a pólvora. Ou melhor, descobriu a roda. Inventei a roda agora, a roda já está inventada um tempão e o camarada pensa que inventou a roda. Sabe qual é o problema nosso? Nós queremos fazer, é isso que eu quero deixar para você guardar, do método à doutrina. Nós queremos cristalizar o método. Nós queremos que o método seja doutrina. Método é método, nunca vai ser doutrina, nunca vai ser regra. E agora tem gente que pensa que descobriu a pólvora. O Brasil é o maior movimento pentecostal do mundo. Não é Colômbia, não é Pensacola, não é Paul Yong-Soo, nada disso. O maior movimento de avivamento do mundo é o Brasil. Imbatível, indiscutível e provo. Onde é que está a maior denominação pentecostal do mundo? No Brasil. As Assembleias de Deus. É a maior denominação pentecostal do mundo. É o maior movimento pentecostal do mundo, são as Assembleias de Deus do Brasil. Tá? Só para poder dar uma demonstração. Aqui está o maior movimento pentecostal do mundo. Está no Brasil. E eu fico bobo que tem gente que destrói tudo aquilo que ele construiu por causa de uma novidade. E parece que descobriu a pólvora. Uma outra coisa que eu queria falar sobre células, eu já disse aqui ainda há pouco que existem trabalhos sérios, trabalhos bem feitos nesse particular. Agora escuta,
Eu não vejo na minha Bíblia, o Senhor não veio constituir células, ele veio constituir corpo. Sabe o que tem alguém fazendo? O indivíduo já tem uma igreja constituída, uma igreja organizada, ele pega isso e vai copiar um modelo de um país, um modelo de um lugar onde Deus deu uma revelação para uma estratégia naquele lugar. Ele pega e quer mudar a estratégia dele, aí ele pega a igreja, dizima a igreja toda, faz da igreja em células, dá autoridade para líder de célula batizar, doutrinar, fazer tudo. E aí ele pega o corpo e transforma ele em células. Ele faz ao contrário. É a célula que ajunta para o corpo. Não é o corpo que é dizimado para a célula. Tá tudo errado. Tá tudo errado, meu irmão. Vai me perdoar. Tá tudo errado. O camarada pega, tem uma igreja, uma liderança pastoral. Aí ele pega aquilo, olha, a partir de agora eu vou dividir em grupos de 12, que vai ter um líder que vai mandar. E aí começa muitas vezes exageros, bobagem, besteira, coisa que não tem nem a ver com o movimento original. Nem a ver. Aqui no Brasil estão fazendo até invenção do movimento original, levando grupos, olha, ninguém pode saber para onde você vai. É, tudo escuro, vamos fazer regressão. Não tem nada a ver com grupo de células, isso é palhaçada, é invencionice, é novidade. Querem complicar o evangelho, querem fazer palhaçada com o evangelho, querem trocar o poder do evangelho por coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Olha, você vai para um lugar onde ninguém sabe, vai ficar lá 3 dias, não pode contar para ninguém. Onde é que está isso na Bíblia? Que palhaçada é essa? Isso não é evangelho não, isso é besterol da cabeça de líder. Só isso. Aí o camarada vai, agora você tem que fazer uma regressão. Onde é que está isso? Pedro fez regressão? Paulo fez regressão? Mistura de psicologia, psicanálise, terapia de vidas passadas, que é espiritismo, uma bagunça que querem fazer com o evangelho. Então, eu estou ouvindo aí que gente que tem uma igreja sadia, uma igreja boa, pega a igreja, dizima tudo, agora batiza na célula, agora o líder de vocês é a célula, e acaba perdendo a força da igreja. A igreja, meu filho, olha, você pode dividir a igreja em células, eu já disse para vocês, conheço pastores, podia citar o nome deles, que fazem um trabalho bonito de células, mas só que tem um negócio. Ó, todo mundo se reúne aqui na igreja, a palavra pastoral, a liderança é aqui, ninguém faz na célula o que quer não, sai daqui da liderança da igreja. Até o que vai se pregar lá, sai daqui. Reunião com os líderes. Célula não batiza ninguém. Célula não é igreja. Estão transformando o corpo em célula e querem dar autoridade à célula que pertence ao corpo. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Célula não é corpo, já está a própria palavra. Célula não é corpo. Agora, sabe o que estão fazendo? Estão pegando o átomo. Estão pegando o átomo e dividindo. Cuidado que isso dá explosão, hein? Cuidado, hein? Cuidado que isso dá explosão, dá bomba atômica. É. Então, camarada pega a igreja, divide em células, coloca líderes, o líder agora manda e ele vai ficar como panaca na frente da igreja, porque tem um pastor na Colômbia, tem não sei aonde, e que lá deu certo. Meu irmão, Deus não usa o mesmo método. É multiforme graça. 1 Pedro 4,10. Não é uniforme graça. Eu ouvi na época do Paul Yong-Soo um monte de pastor inventando o que o Paul Yong-Soo fez. E foi uma febre no Brasil há 10 anos atrás. Cadê eles? Ué, cadê eles com a igreja de 1 milhão? E sabe o que eu tenho reparado nisso? Me perdoe a minha franqueza, que eu vou direto, eu vou na ferida. Eu acho que muita gente, não são todos, querem ser grandes e poderosos, aí copia um modelo desse, de uma mega igreja, de um mega trabalho, pensando que vai ser igual. Só que Deus não opera da mesma forma, meu irmão. Pelo amor de Deus, gente, vamos acordar. Sabe o que deu certo no Brasil? É que, na verdade, os gringos sabem fazer um marketing violento. Você vai lá em Pensacola, não tem nada demais. Você vai lá em Toronto, no Cat de Fire, não tem nada demais. Não tem nada demais do que está acontecendo aqui. Você vai na Coreia, na Coreia tem uma igreja, uma mega igreja, mas no Brasil tem milhares e centenas e o movimento aqui é muito maior. Aí o camarada parece que pega um negócio e quer inventar e trazer para cá pensando que vai acontecer da mesma forma e não vai acontecer não, meu filho. Quer ver uma coisa que deu certo no Brasil? Uma coisa que Deus usou aqui? Por exemplo, que são células, não deixam de ser células, as congregações, as pequenas igrejas. Como é que isso deu resultado no Brasil?
As Assembleias de Deus do Brasil têm 300 mil templos. 300 mil. Tá? Começa um culto na casa do irmão, depois passa a ser um subponto, depois passa a ser subcongregação, daqui a pouco tem uma congregação. É um pequeno satélite da igreja. Isso deu certo para a Assembleia de Deus. Dá certo para todos? Não. Outros não fazem assim, outros já vêm e abrem logo uma igreja grande. Vocês estão aí vendo, vocês sabem disso. É só olhar. Porque Deus usa métodos diferentes para que o evangelho seja anunciado. Agora, querer cristalizar o método e querer que o método seja doutrina para a igreja, e teve gente, agora eu estou descobrindo o evangelho. Coitadinho, que mediocridade. Só agora que você está descobrindo o evangelho? Olha, eu fico com vergonha. Gente que tem mega igreja aí no Brasil, agora eu estou descobrindo. Que vergonha, o camarada com 5, 6, 7 mil membros está descobrindo o quê? Vamos deixar de ser trouxa e bobo? Vamos acordar? Vamos deixar de ser menino? Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, a partir do versículo 11, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu discorria como menino, mas quando eu passei a ser homem, deixei coisas de menino. Vamos deixar de ficar igual a macaco de imitação, pra lá e pra cá, inventando novidade a 3x2. Vamos ser mais coerentes, vamos ter mais pé no chão, vamos fazer a coisa com mais estabilidade, seguindo uma direção do Espírito Santo. Um modismo que parece que descobriram a pólvora. O Brasil está aí, o maior avivamento do mundo é o Brasil, o maior movimento pentecostal do mundo está no Brasil. O que querem? Vão ensinar a gente o quê? Vão inventar o quê para nós? Tenha paciência, meu irmão. Eu já tô cheio dessa babuzeira que eu tô ouvindo por aí. Pastor, o senhor sabe agora do G12? Olha, qual o problema? É um método, como tantos outros métodos. E qual é o problema? Descobrir a pólvora. E eu, na minha concepção, o que alguns estão fazendo, e não são todos, repito, há muito trabalho de célula sadio, bem feito, bem estruturado, com a liderança da igreja. A célula juntando para o corpo e não dividindo o corpo para a célula para o corpo, a direção do pastor, a orientação do pastor, para o fortalecimento da igreja. Eu bato palma para esses. Eu bato palma, porque tem gente fazendo trabalho sério. Agora, tem gente que eu já estou ouvindo e já trouxe divisão para a igreja, já trouxe confusão na igreja. O camarada ouviu o galo cantar, não sabe, nem conhece o galo e nem tampouco o lugar que ele está cantando direito. Aí pegou a igreja, dividiu em grupos de 12, botou líderes, a partir de agora você dá dízimo na célula, você vai ser batizado na célula, ele é o líder, tudo que você quiser fazer se faz com ele. Aí ele perdeu a autoridade com o povo e está chorando. Aí sabe o que aconteceu? O camarada lá na célula, com toda essa autoridade, ele batiza, ele dá ceia, ele recolhe o dízimo. Ele disse, vou fundar minha igreja. E aí é o que está acontecendo aí. Eu só não vou dar nome por uma questão ética, que eu não vou envergonhar ninguém aqui. Tá? Por uma questão... É o que está acontecendo. Cuidado quando você for colocar um método novo na sua igreja. Muito cuidado. Não faça porque o outro está fazendo. Faça aquilo que Deus te revela, pastor, colega. Aquilo que o Espírito Santo dirige. Não fica preocupado que quem está do teu lado está crescendo, não. Não se preocupa com isso, não. No tempo de Deus, no kairós de Deus, tá? Na plenitude do tempo, porque Deus não trabalha com cronos, ele trabalha com kairós. No tempo de Deus, ele vai fazer aquilo que ele quer no teu ministério, na sua vida e na sua igreja. Portanto, vamos deixar de besteira e vamos deixar de pensar que agora que o evangelho foi descoberto no Brasil, vamos pegar leve nesse negócio, porque o evangelho não foi descoberto no Brasil agora. O Brasil, claro que tem defeitos, tem. Claro que precisamos fazer mais, é verdade, eu sou um crítico, porque eu nunca estou satisfeito. Eu acho que enquanto Jesus não voltar, a gente tem que trabalhar, tem que ganhar alma, tem que investir. Agora, meu irmão, eu tenho viajado por esse mundo. Não existe um trabalho, um movimento de avivamento como no Brasil. Nenhum. Nem Pensacola, nem Toronto no Canadá, nem Coreia, nem lugar nenhum. Aqui, nem Colômbia. Aqui está o maior avivamento do mundo. Está aqui. Está aqui. Se Deus te deu uma direção para um método que você vai usar na sua igreja, eu respeito. Agora, não pensa que você descobriu o Brasil, não. Não pensa que você descobriu a roda, não, meu irmão. É um método, é uma maneira. Método não é doutrina, método não é a regra, método é usual, é momentâneo, é uma revelação de Deus para um lugar, que Deus não usa igual, é multiforme graça.
não é uniforme graça. Então, meu irmão, fica calmo aí. Ah, vai ter um encontro. Olha, ninguém pode saber onde você vai, viu? É um encontro. Olha, e ninguém pode saber. E é uma coisa diferente. Vamos deixar de pataquada. Paulo, o texto que eu citei de 2 Coríntios 11:3. Eu temo que se apartam da simplicidade que há em Cristo Jesus. O evangelho, meu irmão, é isso, é o poder de Deus para mudar a vida das pessoas. Você prega o evangelho, é uma semente que você planta e daqui a pouco ela vai dar fruto e daqui a pouco aquela vida é salva. Prega o evangelho. Eu já ouvi de pastores abalizados que, quando eu estava começando a pregar, disse assim: meu filho, se você não tiver nada que falar, prega a Bíblia. Prega a Bíblia. Prega a palavra de Deus. Não fica preocupado, agoniado, nervoso, porque as coisas ainda não aconteceram. Prega a palavra. Deixa o Espírito Santo dirigir. Prega a palavra. Obedeça o método da Bíblia. Pregar a palavra. O método da Bíblia é a igreja. É a única organização neotestamentária. É a igreja, não é célula não. A única organização neotestamentária reconhecida é a igreja. Célula, ela trabalha para a igreja. E qualquer outro trabalho para-eclesiástico, ele tem que colaborar para o corpo. Eu não aceito nenhum movimento para-eclesiástico que queira dividir a igreja, perturbar a igreja, tirar a autoridade do pastor. Eu estou fora disso. Qualquer movimento para-eclesiástico e qualquer método de evangelização, ele tem que trazer para o corpo. Ele tem que trazer para uma liderança que é reconhecida na Bíblia. O pastor, como diz, obedecer a vossos pastores, não é o líder de célula que vai mandar na tua vida coisa nenhuma, não. É o pastor que é a autoridade máxima na igreja, que é a única organização neotestamentária reconhecida. Portanto, eu quero deixar essa palavra com vocês como alerta, repetindo, existem bons trabalhos de células que estão trabalhando em favor do corpo, para crescimento da igreja, existe uma imitação boba, existe uma imitação falsificada do que está acontecendo na Colômbia, gente misturando e fazendo um monte de besteira e de palhaçada que não tem nem a ver com o método da Colômbia e nem tampouco com a palavra de Deus, invencionice, axologia pura. Existe aqueles que adoram novidade. Cair pelo poder de Deus, é a moda, vamos embora. Dente de ouro, é a moda, tá. Agora é o quê? Vamos crescer, gente, vamos amadurecer. Não vamos fazer do momento a regra. Se alguém cai pelo poder de Deus, ou se alguém recebeu dente de ouro, Deus faz o que Ele quer, Deus é soberano, não deve satisfação a pastor, não deve satisfação a dogmas denominacionais, Deus não deve. Agora, não cristalize o movimento do Espírito, não cristalize as coisas que Deus faz naquele momento, naquela hora, naquele lugar e que Ele não repete. O meu Deus é um Deus de coisas novas, o meu Deus tem revelações tremendas. Agora, olha, põe isso no teu coração. Qualquer coisa que venha espalhar a igreja, que não venha trazer unidade para a igreja, qualquer coisa que venha tirar a autoridade da igreja e a comunhão da igreja como corpo, não como célula. Igreja é corpo, é muito mais do que célula. É a célula que ajunta para o membro e que vai ajuntar para o corpo. O corpo é maior do que a célula. Não podemos desprezar o corpo nunca. A célula tem que trabalhar para o corpo. E se célula está recebendo a autoridade do corpo, está errado. O método está errado, porque não é o método bíblico. Eu não quero nem saber se o pastor João Manuel está dando certo. O método da Bíblia não é esse. E com certeza, todas as vezes que eu e você quebrarmos a palavra do Senhor, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco vamos ter problema. No início pode parecer glória, pode parecer sucesso, mas daqui a pouco tem problema. Todas as vezes que você quer ultrapassar os limites que a palavra do Senhor colocou, você se quebra. O que a Bíblia reconhece é a igreja, que é um conjunto de membros interdependentes. 1 Coríntios 12, até o capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 27. Agora, métodos. Alguém foi para Jesus, João, tem um aí pregando diferente. Pode deixar ele pregar. Quem não é contra nós é por nós. Métodos são diversos. Vamos parar com esse negócio de que descobrimos a pólvora com a célula. Por favor, vamos pegar devagar nesse negócio aí. Deus abençoe você. Não fica aborrecido comigo não, mas se Deus me abriu essa porta aqui para falar, meu irmão, eu não posso ficar quieto, porque a gente fica ouvindo tanta coisa e tanta pantomima, e tanta besteira, e tanta coisa que não tem na Bíblia que querem inventar,
A Bíblia por si só é suficiente. Deus não precisa de ajuda, não. Os fariseus inventaram quase 600 regras para ajudar Deus. A Bíblia é suficiente. Ela é. Ninguém precisa ajudar Deus na santificação de ninguém. A Bíblia é suficiente. Bem, queridos, nós vamos falar aqui hoje sobre essa questão de G12. Mas antes, eu quero ler alguns textos que eu considero muito importantes para que a gente possa respaldar a nossa palavra. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Quero ler também uma outra passagem, só para a gente deixar, que é 1 Timóteo, deixa eu abrir a palavra do Senhor, 1 Timóteo, vamos lá, capítulo 3, e o versículo 15 que diz assim, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, fala assim a palavra do Senhor. Mas se tardar para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A igreja, ela é do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Também gostaria de ler um outro texto que é no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, que diz assim, vai anotando esses textos, por favor. João, capítulo 1, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor, e eu amo a Bíblia. Diz assim, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Não vieram por pastor nenhum, veio por Jesus. E eu quero então ler mais um texto que se encontra, vamos voltar para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. Com esses textos a gente vai começar a falar. Tá? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, presta atenção a esse texto. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias cobiças, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Eu quero deixar esses textos aí como base, para que você possa meditar mais uma vez sobre o que a palavra de Deus está nos instruindo. Vamos lá à questão do G12. Em 1991, um pastor chamado César Castellanos Domingues, da Colômbia, diz ter recebido uma revelação de Deus para um trabalho no seu país. Até aí, eu não acho nada demais. A revelação é pessoal, a revelação ela pode atingir a um lugar, a uma cidade e a um momento. Então, o pastor César Castellanos, da Colômbia, teve uma revelação e aí ele começa com um erro. Qual é o erro? Ele diz que a sua revelação é para o mundo inteiro. E eu aprendo um princípio da Bíblia, que a única revelação universal é a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é uma revelação universal. Se nós quisermos usar a revelação dos outros como revelação universal, passamos a ser gnósticos, aqueles que aceitam as coisas por revelações. Portanto, a revelação que esse pastor teve foi lá para a Colômbia, uma visão que Deus deu para ele lá, numa situação daquele país que não pode se construir grandes templos, certo? E ele, quando prega lá, tem 20 homens armados de metralhadora no culto. Graças a Deus nós não estamos assim, graças ao Senhor por isso. Então, a história começa com uma revelação que Deus deu ao homem e que ele diz que essa revelação é universal. E a única revelação universal é a palavra de Deus. Eu queria aproveitar e dizer uma outra coisa para você aqui, um pequeno parênteses. De vez em quando vem ondas sobre a igreja, sabe? Ondas do cair pelo poder de Deus, né? Ondas do dente de ouro, mas isso aí não perturba a igreja. Agora, eu nunca vi tanta perturbação para a igreja como esse G12. E tudo
tudo que queira perturbar a igreja, nós temos que refutar com veemência e respaldado na palavra. É o que eu vou fazer aqui nesse programa. Não adianta argumento de blá, 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 de experiência pessoal. A palavra de Deus, ela é suficiente e ela é maior do que qualquer revelação de qualquer homem, de qualquer pastor. Queria deixar isso aqui bem claro, bem explícito para você. Então, o digno pastor tem uma revelação e aí trazem para o Brasil o G12. Né? O que é? O que é o G12? O G12, segundo eles, está lá no manual, é um grupo de 12 baseado no modelo do caráter dos discípulos. Porque o modelo de caráter são os discípulos. Erraram de novo. Biblicamente falando, os discípulos, os 12, não são modelos de caráter para a igreja. O modelo de caráter para a igreja chama-se Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O modelo de caráter de Paulo era Cristo. É por isso que em 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz assim, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Você deve medir. Andar significa trajetória de vida. A minha trajetória de vida tem que ser igual a de Jesus e não dos discípulos ou dos 12. Uma outra colocação, em Atos, capítulo 11, versículo 26, lá em Tessalônica, quando os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Por que eles foram chamados de cristão? Porque se pareciam com Cristo, porque imitavam a Cristo, porque obedeciam a Cristo. Número 1, o modelo de caráter para a igreja não é os 12 discípulos. O modelo de caráter é Jesus. E qual é o padrão para os discípulos de Jesus? Aí foi Jesus que ensinou. Sabe qual é o padrão para os discípulos de Jesus? Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O modelo de caráter é Jesus e o padrão para ser seguido é o de Mateus 5, 48. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Uma outra coisa que eu queria falar. Fundar um grupo de 12 e a partir começa os desdobramentos, não é? De células de 12 em 12. Número 2, que é que eu queria colocar aqui para você. Jesus não veio fundar células. Não tem essa palavra na Bíblia. Jesus veio fundar a igreja. E para mim o maior perigo desse movimento do G12 é que ele quer descalçar a igreja. E isso é maligno, diabólico. Jesus falou para Pedro em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 16. Tu és Pedro, tu és uma pedrinha, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Paulo não, os apóstolos não fundaram células familiares. Os apóstolos não fundaram um grupo de 12. Eles fundaram a igreja, a eclésia, a comunidade dos cristãos. Foi assim em Éfeso, foi assim na Galácia, foi assim em Corinto. Foi fundado igreja. Igreja que foi fundada. É a única organização neotestamentária reconhecida na Bíblia. A única organização neotestamentária reconhecida na Bíblia é a igreja. Qualquer coisa que venha perturbar a igreja tem que ser banido. E qualquer trabalho tem que trabalhar para a igreja. Se você ler 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 27, Paulo mostra e faz a comparação da igreja com o corpo, não fala de células. Ele fala da igreja como membros, não fala de célula. Agora, olha o que Paulo fala. Olha o que Paulo fala sobre a igreja em Efésios, capítulo 4. Essa eu vou ler. Essa eu quero ler. Efésios, capítulo 4. A importância da igreja. É a igreja que é importante. Efésios capítulo 4, a partir do versículo de número 11, que diz assim, olha bem, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Isso aqui é igreja, é só ver o contexto. É igreja, corpo, não é célula.
até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Jesus fundou a igreja, a Bíblia fala de igreja, e agora vem uma história que um camarada teve uma revelação e que agora tem que acabar com a igreja e fazer grupo de 12, porque é isso aí, e no grupo de 12 dá ceia, no grupo de 12 tira dízimo, no grupo de 12 se aprende. Como é que pode ter pastor caindo numa esparrela dessa, gente? Como é que pode ter pastor menino entrando numa dança dessa, minha gente? É igreja, é corpo, é membros. São as passagens que eu acabei de ler, é Bíblia, isso aqui é Bíblia. O corpo cresce, tudo tem que ser feito para edificar a igreja, tudo tem que ser feito para o bem-estar da igreja. Qualquer coisa que venha perturbar a igreja, nós temos que bani-la. Essa aqui é a verdade. Agora escute só, escute bem. Algumas coisas que são feitas nesses encontros de G12. Nesses encontros de G12. Sabe o que tem lá? E eu vou provar. Nos encontros de G12. Técnicas psicoterápicas. No encontro de G12. Budismo. Está lá no encontro de G12. Eu provo, irmão. Não fica irritado, não. Não desliga a TV, não. Fica aí, aprende a ouvir até o final. Tem lá técnicas de Sheshonoe, tá lá, técnicas, terapias de vida passada, que é espiritismo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O apóstolo Paulo, que era um erudito, que era um poliglota, que era cidadão romano, ele disse que tudo isso era esterco, não valia nada para ele. Mas lá em Atos 16, ele teve que dizer que era cidadão romano. Não pense que eu vou falar isso por orgulho ou por vaidade, porque o título que mais me enobrece é o de ser servo do Senhor e ministro do Evangelho. Eu não ando aí me chamando, nem pedindo para ninguém me chamar de doutor. Mas isso aqui é uma área que eu tenho domínio e conhecimento. Eu sou psicólogo clínico, com especialização em psicoterapia do adulto. Minha esposa é psicóloga clínica, é psicopedagoga, é pós-graduada em psicoterapia da família. Minha mãe é mestre em educação, é psicóloga educacional, com pós-graduação em psicoterapia da família. Eu estou falando isso. Isso não é nada diante do Evangelho, da palavra. Isso é nada, isso é esterco. Mas eu só estou falando para respaldar a autoridade que eu vou falar, o que eu vou dizer aqui. E eu vou provar para vocês isso que eu estou falando. Sabe o que você tem lá? Sabe o que você tem lá, essas técnicas todas que eu estou te falando? Olha as coisas absurdas. Quem vai para o encontro de G12 não pode falar com ninguém o que está acontecendo lá. Silêncio. Ninguém pode saber. Calado. Ninguém pode saber do encontro. Irmão, isso é uma técnica tão antiga. O ser humano é um ser curioso por natureza. Tudo que foge do domínio ele quer saber. Isso aí é técnica marqueteira. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Sabe o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que nós somos filhos da luz, em 1 Tessalonicenses 5,5. Deixa eu ler para vocês. Olha só o que diz a palavra de Deus. Não tem nada escondido, não tem nada secreto. Nós não somos seitas secretas, nós não temos esquemas secretos. Evangelho é luz, é a clara. Que história é essa? Olha o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,5, ele diz assim: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Jesus falou em Lucas 12:2 que não há nada oculto que não venha a ser sabido, e não há nada encoberto que não venha a ser descoberto.
Que negócio é esse? Que se você falar como é que é o encontro do G12, você vai ser amaldiçoado. Onde é que esse povo tirou isso da Bíblia, gente? Isso é loucura. Isso é idiotice. Querendo rogar praga e maldição sobre os irmãos, tentando fazer uma pressão psicológica. Eu tô bobo com esse negócio. Agora escute só, o evangelho não tem grupos especiais. Só pode para esse aqui, olha, é só aqui que tem a revelação. Que negócio é esse? Técnicas de autossugestão estão sendo empregadas nesses encontros de G12. Eu provo, eu conheço a matéria. Eu não passei 5 anos na universidade comendo merenda, meu irmão. Técnicas de autossugestão. É altamente repetitivo, mandando as pessoas repetirem, o encontro é tremendo. Olha, lavagem cerebral e autossugestão se repete toda hora durante os dias do congresso. O encontro é tremendo. O encontro é tremendo. Cantam os mesmos hinos repetitivamente. Técnicas de autossugestão. Aí o cara sai de lá, você pergunta assim, como é que foi esse encontro? Não posso falar. Foi tremendo. Lavagem cerebral pura. Agora escute o que eu vou dizer para você. Escute bem. Agora eu vou entrar aqui numa outra coisa. A pessoa vai para o encontro do G12, é proibido a comunicação entre as pessoas. Você só pode se comunicar com os líderes. Irmãos, o budismo já faz isso há anos e séculos. Sabia? Você sabia que o budismo nos seus encontros, sabe o que eles falam que são esses encontros? Eles chamam do nobre silêncio. Você não fala com ninguém para poder você esvaziar o corpo, para você pensar sobre a vida. Você só pode falar com os líderes. Isso é prática budista antiga, meu filho. O evangelho precisa disso por algum acaso? O evangelho precisa disso? Nobre silêncio. Está lá. As pessoas vão para o encontro e não podem se comunicar. Tem mais, pastor? Ah, mas tem muito mais. Sabe o que tem lá? Quebra de maldições. São ministradas palestras sobre quebra de maldição. A cruz de Cristo não é suficiente. Você tem que ir lá atrás para quebrar alguma maldição. Meu irmão, a Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe o que significa isso? Um novo pensar, um novo agir e um novo sentir. O apóstolo Paulo fala em Colossenses 2, 14 e 15, que ele riscou a cédula que era contra nós, e lá na cruz foi cravada todo o mal que era contra nós. João capítulo 8, versículo 32 e 36, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu estou liberto do meu passado ou de qualquer maldição que pudesse haver sobre a minha vida. Que coisa de louco, que coisa de doida é essa, gente? Que coisa de doida é essa? Quebra de maldição. Você já parou para pensar? Você nunca leu Ezequiel capítulo 18, versículo 20? Então eu vou ler para você, a partir do 20. Olha aqui, maldição. Isso no Antigo Testamento, que dirá no Novo. Ezequiel, pega aí, capítulo 18, a partir do 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança. Contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de que qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, não desejo, antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Agora olha só o que Deus vai falar. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio,
porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Ezequiel, capítulo 18, do versículo 20 ao 24. Que é isso? Que maldição é essa? Que maldição é essa? Que maldito o quê? Quer dizer que o sacrifício de Cristo não é suficiente? Tem que quebrar a maldição hereditária? Conversa fiada, meu irmão. Você quer ver uma outra? Você quer ver uma outra? Cura interior. Cura interior. É ensinado lá no G12. Cura interior. E o que eles usam, eu tenho que rir. O que eles usam o Sechenoe e usam técnicas de psicoterapia. Eu provo. Na universidade, eu estudei essa matéria. Tem uma matéria chamada musicoterapia. Essa matéria são técnicas, como o poder da música pode influenciar o nosso estado emocional. Bota todo mundo deitado numa sala, apagam-se as luzes, coloca-se uma música suave. É o que estão fazendo aí no G12. Só que com uma diferença. Na faculdade, a professora diz, lembra aí, até com alguma semelhança, tem alguma diferença e muita semelhança, que eles fazem isso também no G12, apaga a luz, bota todo mundo deitado, bota uma música. Na musicoterapia, a professora diz assim, começa a lembrar aí alguma coisa que te incomodou, que te chateou, que te perturbou, lembra também das coisas boas, aí começa até histerismos, porque mexer no emocional das pessoas, e quanto mais descompensadas emocionalmente forem as pessoas, mais isso choca. Tem gente que grita, tem gente que dá urro, tem gente que chora compulsivamente. Isso é técnica psicoterápica. Agora, no G12, sabe o que eles falam? A loucura. Olha, mentalização, visualização, isso são seitas orientais que têm essa prática. Olha, comece a ver o encontro do espermatozoide com o óvulo. A partir dali você vai perdoando todo mundo. Vai tendo lembrança das maldições, das feridas, dos traumas da sua vida. Meu Deus do céu! Técnicas psicoterápicas e técnicas de religiões orientais. Vai lembrando. Aí o cara chora, grita, porque tem um monte de gente na igreja que não lê a Bíblia, que não ora. Tem um monte de gente na igreja que não perdoa. Tem um monte de gente na igreja com uma vida fútil. Tem um monte de gente na igreja com problemas emocionais mal resolvidos, porque não tem uma vida cristã profunda. Aí não é uma técnica psicoterápica, isso tudo aflora. O camarada chora, o camarada grita. Isso, vai lembrando. E lá no manual do G12, diz que você tem que perdoar até a Deus. Que absurdo, que heresia perdoar até a Deus. Querido, eu não preciso voltar no meu passado para curar trauma. Você já viu alguém fazer cura interior na Bíblia? José do Egito. José tinha que ter feito cura interior. Foi vendido pelos seus irmãos. Olha que ruptura. Olha que trauma. Foi traído na casa de Potifar. Passou um montão de tempo na cadeia. José tinha que ter feito cura interior. José do Egito. Lê a história de José na Bíblia, de Gênesis capítulo 37 em diante. Lá no capítulo 50, depois de 15 anos de todos esses traumas de José, quando ele se dá a conhecer a seus irmãos, sabe o que José diz? Vós bem intentastes mal contra mim, mas o Senhor o tornou em bem, como se vê nesse dia de hoje. Olha só, eu sustentarei a vós e a vossos filhos. E diz a Bíblia lá em Gênesis capítulo 50, versículos 19 e 20. E José falou segundo o coração deles. José não guardou raiva, não guardou rancor dos seus irmãos. José acreditava que tudo na vida dele, a mão de Deus estava sobre ele. O apóstolo Paulo tinha que ter feito cura interior. Ele consentiu na morte de Estevão, que remorso. Ele perseguiu cristãos. Sabe o que Paulo fala em Filipenses 3, 13 e 14? Uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Apaga o passado.
Sabe o que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 8, versículo 12 e capítulo 10, versículo 17? Dos teus pecados não me lembrarei mais. Isaías, capítulo 1, versículo 18 diz, olha, ainda que o seu pecado seja vermelho como o carmesim, ainda que o seu pecado seja assim, eu vou tornar você mais branco do que a lã. Querido, o teu passado, os traumas passados, o que passou já era, o que vale é o que Deus vai fazer daqui para frente. Agora, o Sechenoé, sabe o que é que eles têm? Sabe o que é que eles têm? Deixa eu dizer para você, lá também tem isso, de você escrever no papel todos os seus erros, e depois tem o sutra sagrado. Você apaga, faz uma fogueira, e aí tudo que você escreveu vai queimar. Lá no Sechenoé tem isso. E os irmãos no G12, escreve a lista de pecados que você cometeu. E vamos queimar na fogueira. Deixa eu te falar uma coisa. Perdoar é um ato contínuo enquanto eu estiver vivo. Viver a vida cristã é enquanto eu estiver vivo. Sabe o que os líderes do G12 dizem? Que 3 dias do congresso deles equivale a 1 ano de igreja. Isso é um absurdo! Nada substitui o valor da igreja, minha gente. E aí eu fico vendo como é que tem um monte de crente doente emocionalmente. Sabe qual é o grande problema disso tudo? As pessoas vêm desse encontro. Agora que eu descobri o evangelho. Eu estou 30 anos na igreja agora. Tomam uma lavagem cerebral, mexem com a emoção dele, irmãos. O meu Deus é um Deus de coisas novas. Quantas pessoas vão no Congresso Pentecostal Brasileiro são impactadas por Deus? Quer dizer que foi o Congresso Pentecostal Brasileiro, a igreja não vale nada? Isso é ignorância, meu irmão. Isso é ignorância. Em vários lugares Deus sempre está nos impactando. Deus sempre quer que a gente tome atitudes novas. Por isso que Abacuque diz, aviva a tua obra no meio dos anos. É no meio, para a gente não se acostumar, para a gente não parar. Desperta, Senhor, a tua obra no meio. Nós sempre precisamos de despertamento. Nós sempre estamos precisando de corrigir a nossa rota. Não é um encontro de 3 dias que agora descobriu o evangelho no Brasil. Que coisa ridícula é essa? Meu irmão, vocês não têm nem ideia de tanto problema que isso está trazendo para tanta igreja. Vem do G12, essa igreja é fria, esse pastor é frio, pastor fechando porta de igreja, dividindo em grupo de 12. Meu Deus do céu, que loucura, que perturbação do inferno. Mas pastor, eu lá fui abençoado, pastor, por favor. Meu irmão, a minha esposa coordena um grupo de terapeutas evangélicos. Se eu contar aqui a metade dos casos de pessoas que chegaram lá descompensadas emocionalmente, traumatizadas, com técnicas psicoterápicas e com a palavra de Deus, a pessoa foi curada. Aí quer dizer que a igreja não vale mais nada por causa disso? Que psicologia está atrás, irmão, da igreja? Técnicas psicoterápicas, momento de ficar deitado e confessando, isso está atrás da igreja. Você está querendo fazer de um momento a história da igreja. Você está querendo fazer de um momento a palavra de Deus que está sobre qualquer momento emocional que eu viva. Que coisa terrível nós estamos vivendo nesses dias. O que está faltando para os crentes hoje? O que está acontecendo com a igreja hoje, irmãos? Sabe o que está acontecendo? Está faltando oração. Está faltando palavra de Deus, está faltando comunhão íntima com Deus diária. Quer dizer que você vai para o encontro de 3 dias e aí é que você descobriu o evangelho. Que cristão fajuto é você, hein? Passou 30 anos na igreja com uma vida superficial. Eu tinha vergonha de dizer isso. Agora eu descobri o evangelho. Que cristão medíocre é você, que passou 30 anos na igreja e não aconteceu nada, precisou de um encontro. Meu Deus do céu. Olha, irmãos, esses últimos dias da igreja, Jesus falou em Mateus 24, 24, que iam surgir aí falsos profetas, que iam se levantar coisas aí do arco da velha. Olha o que diz 1 João 4:1. Deixa eu ler esse texto aqui. 1 João 4:1. Esse eu quero ler. Olha só, alguns eu cito, outros eu tenho que ler. Diz assim, amados, não creais a todo espírito, mas provai
se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Muita coisa vai acontecer aí. Olha só o que Paulo diz em Efésios, no capítulo 4, eu vou continuar a leitura, agora a partir do versículo 17. Olha o que Paulo diz. Irmão, a Bíblia é sensacional. Daqui a pouco eles vão querer inventar um livrinho. O manual do G12 é maior do que a Bíblia. Já vão fazer essa palhaçada. Olha só, Efésios 4. Olha o que diz a Bíblia, a palavra do Senhor. Efésios capítulo 4. Eu vou continuar a leitura a partir do 17. Olha o que diz. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim em Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Meus amigos, meus irmãos, nós estamos vendo cada coisa nesses dias. Vamos fazer igual os crentes de Bereia, em Atos 17:11, o que falavam, iam pesquisar na Bíblia. Vamos aceitar o conselho de Pedro em 2 Pedro 2,18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos crescer, gente. Vamos crescer na graça e no conhecimento. E eu quero voltar a repetir o que Paulo fala. Quero repetir o que Paulo fala em 2 Timóteo 4:3. Eu quero repetir esse texto, porque é a realidade disso tudo que eu estou falando. Porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias cobiças e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Irmãos, a Bíblia para mim é suficiente. Deus para mim é suficiente. A igreja é suficiente. E eu queria dizer mais uma coisa para os irmãos. O maior avivamento do mundo está no Brasil. Querem aprender sobre avivamento? Vem cá que a gente ensina. É aqui, é o Brasil. O que Deus está fazendo aqui não está fazendo na Colômbia, não está fazendo em Pensacola, não está fazendo em Toronto, não está fazendo na Coreia. E sabe o que eu vou profetizar? Sabe o que eu vou dizer aqui pela autoridade da palavra? Eu sou profeta de Deus e por isso eu vou falar. Daqui a 2 anos, voltem para conversar comigo sobre o G12. Sabe o que vai acontecer? Estrago em igrejas, estrago em ministérios, crentes superficiais, crentes que querem modismos, crentes que querem viver apenas nas questões emocionais, não querem viver com entendimento, querem viver só nas emoções, que precisa de um monte de novidade, de babuzeira para ativar a fé deles. A palavra de Deus não é suficiente, a oração não é suficiente, a igreja não é suficiente. Meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? O que está acontecendo com a igreja? Isso é pronúncio dos últimos dias. Isso é pronúncio do anticristo, quando a igreja está sendo bombardeada pelo inferno de tudo que é lado, e por heresias, e por coisas loucas, que não contribuem para o bem-estar da igreja, nem para a vida cristã. O evangelho não é momento, o evangelho é vida diária. O evangelho não é um encontro de 3 dias ou de 4 dias. O evangelho é viver com Deus. O evangelho é aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios 3,18. Todos nós com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Isso é evangelho. É o que está em Provérbios 4,18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Querido, evangelho é crescimento. Santificação é o processo de que cada vez eu estou mais perto de Deus e cada vez mais longe do mundo. Esse é o padrão da igreja. Eu não posso viver de encontros, eu não posso viver de movimentos, eu tenho que viver de um cristianismo diário, um Deus que fala comigo, um Deus onde eu tenho experiências pessoais com Ele.
Nós não precisamos introduzir na igreja técnicas budistas de Sheshanoe ou técnicas psicoterápicas. Nós não precisamos escrever num papel e tacar na fogueira para que eu possa esquecer o meu passado. Eu tenho que pedir para que o Espírito Santo entre em mim, apague as minhas feridas e a partir dali eu sou um novo homem. Eu não posso viver com complexos de culpa porque eu já fui perdoado pelo sangue purificador de Jesus. Não fica aborrecido com a minha veemência. Mas eu amo a igreja. Eu creio na Bíblia. Tudo que vim para perturbar a igreja, você pode esperar que eu vou ser veemente. Eu agora entendo porque Deus não deixou eu sair do ar. Com toda a minha limitação e mediocridade, eu entendo porque eu não saí do ar até hoje. Porque tem que ter vozes. Também não tem nenhuma vaidade de pensar que eu sou o único. Não. Tantos homens de Deus, tantas igrejas, tantos trabalhos tremendos que Deus está fazendo. Pastor, cuidado. A visão é local. Cuidado, não faça porque o outro está fazendo. Você deve colocar na sua igreja aquilo que o Espírito Santo está falando com você. Eu estou dizendo aqui porque eu quero ajudar os meus colegas. Porque, irmãos, vocês não têm ideia da quantidade de fax e de e-mail que eu tenho recebido. Eu estou falando aqui debaixo de autoridade com muito temor e tremor. Vocês não têm ideia, eu recebo informações do Brasil todo, a perturbação que está no Brasil, igrejas sendo divididas, igrejas em confusão. O Espírito do Senhor não é espírito de confusão, senão de paz, diz 1 Coríntios capítulo 14. Bem, meus queridos, eu quero que você pegue aí a sua Bíblia. Quando eu peço também para pegar um papel e uma caneta, para você anotar os textos. Eu quero citar aqui 3 textos bíblicos para você, para que a gente possa conversar aqui e trazer uma palavra para você. O primeiro, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13 e no versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Um outro texto que eu quero ler é Gálatas, capítulo 4, versículo 16. Aproveito para parafrasear o apóstolo Paulo. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? E o último texto, que é só a segunda parte do versículo, que é 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, quando o apóstolo Pedro, na segunda parte desse versículo, ele fala sobre a multiforme graça de Deus. Eu quero começar, sabe por onde? Eu recebi mais de 2.000 faxes e e-mails quando eu fiz o programa aqui sobre G12. E o que eu achei interessante é que eu não recebi apenas 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 10, nem 15. Foram muito mais. Eu fiquei impressionado que as pessoas que foram contra a minha posição, com todo o direito de você discordar de mim, é um direito seu, como é um direito meu. Eu sou um ser pensante, eu sou um indivíduo. E como diz Descartes, eu penso, logo existo, eu tenho domínio de existência, eu tenho inteligência, eu sei fazer inferência, eu sei questionar. E é evidente que quando você tem uma palavra questionadora, você tem que esperar também ser questionado. Agora, sabe o que eu achei interessante? Que muita gente que fez esses encontros por aí, meu irmão, se eu ler aqui os faxes que mandaram para mim, você fica escandalizado. Gente me amaldiçoando, gente querendo decretar derrota para o meu ministério, gente escrevendo desgraça contra mim. Eu falei, então não adiantou nada o camarada ir 3 dias para encontro, porque de fato não é 3 dias que resolve a vida cristã de ninguém. A gente sabe disso. Não é o Congresso Pentecostal Brasileiro que eu vou fazer em Águas de Lindóia que vai resolver a vida de ninguém. Não é. A gente sempre fala, a vida cristã é uma praticidade diária. É uma continuidade no meu viver de oração, de palavra, de comunhão com os irmãos. Eu fiquei bobo, gente. Como é que as pessoas não sabem discutir ideias? Eu fiquei bobo. Gente que mandou ofensas, eu participei do encontro, Deus vai pesar a mão sobre o senhor, Deus vai ir mandando bala mesmo, porque Deus vai enviar juízo. Olha, eu quero dizer que eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Cuidado quando você querer amaldiçoar alguém que tem a bênção de Deus sobre a vida. Pode virar contra você, sabe por quê? Porque contra mim, nenhuma maldição
Nenhuma. E eu não tenho medo de ninguém que me amaldiçoe, não. Porque Deus está comigo e elas estão repreendidas na autoridade do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, queridos, faz uma separação, aprenda a ouvir. Porque tem gente que vê o que quer e ouve o que deseja. Nós precisamos aprender a ouvir. Eu fiz aqui nos programas uma separação entre trabalhos de igrejas, de células, entre igrejas que têm esse tipo de trabalho, que fazem trabalho sério. Eu falei aqui no programa. Eu falei muito bem. Eu disse até que eu podia citar nomes de pastores. Hoje eu vou citar. Pastor Fádio em Brasília faz um senhor trabalho de células. O meu amigo aqui do Ministério Apacentar de Nova Iguaçu está fazendo um trabalho muito bem abalizado nisso. Está muito bem feito nisso, pastor Marcos Gregório. Outros e outros pastores, tá? Pastor Carlos Alberto, da Comunidade da Graça, que faz um trabalho de grupos familiares há muito tempo, um trabalho muito bem estruturado. O que a gente tem que separar é os trabalhos sérios, bem feitos, que não são apenas uma imitação, porque como diz o meu amigo pastor Ezequiel Teixeira, e eu gosto de repetir isso, pastor não vive de imitação, ele vive de uma revelação. Nós não somos macaco de imitação, nós somos homens de Deus que obedecemos uma revelação de Deus para a nossa vida e para o nosso ministério. Então, gente que faz um trabalho sério. Agora, preste atenção à separação que eu vou fazer e às verdades que a gente acaba descobrindo. Começou uma febre no Brasil desses encontros aí de G12, chamado Encontro G12, porque essa foi a nomenclatura, tá certo? Até misturando o trabalho de células com esses encontros. Quando eu disse aqui no programa que o brasileiro muitas vezes escuta o galo cantar e não sabe onde o galo está cantando e como é que o galo canta e quer imitar e acaba imitando errado, é que eu estou coberto de razão. Por exemplo, o pastor César Castellanos, no trabalho dele da Colômbia, número 1, ele não faz encontro com crente de 20 nem de 30 anos de crente, não. O encontro dele lá na Colômbia é com novo convertido. É com quem acabou de aceitar Jesus e precisa ser tratado. Ele também não faz encontro com membro da igreja dos outros, não. Sabia, meu irmão? Tem um monte de anúncio, até no interior de São Paulo, tem anúncio em televisão e rádio, convocando crentes de outras igrejas para ir para encontros, sem autorização do seu pastor, sem orientação do seu pastor. Eu digo que querem imitar e não sabem nem imitar. O pastor lá na Colômbia, ele faz um trabalho com novo convertido. Não é com crente que está 10, 15 anos, 20 anos na igreja, não. Você tem que tomar vergonha na cara, desculpa a minha expressão, e aprender a obedecer a palavra de Deus, aprender a aceitar a orientação da sua igreja e parar de modismo, viu, querido? Essa que é a verdade que está machucando até muita gente. Eu achei até graça, deixa eu abrir aqui um outro parênteses, que até eu recebi um telefonema dizendo, pastor Silas, olha, tem gente que está liderando esse encontro que está vasculhando a sua vida, cuidado. Ué, que negócio é esse? Isso é o quê? Seita? Isso é satanismo? Que negócio é esse? Vasculhando a minha vida? À vontade, fiquem à vontade, queridos. Olha, para dar uma dica para vocês, a partir dos 6 anos de idade eu cheguei na Assembleia de Deus da Penha. Eu tenho 41, eu estou há 35 anos lá, casado há 20 anos com a mesma mulher, pai de 3 filhos, 2 meninas lindas, maravilhosas, e o meu garotão que está estudando nos Estados Unidos, um moço crente abençoado. Então, o que é? Quer vasculhar minha vida? Não tem medo disso, não. Eu não tenho medo de ameaça nem de afronta, meu irmão. Eu não tenho medo do diabo, vou ter medo de ameaça de homem? Sai fora. Então, voltando para a historinha. As pessoas querem fazer as coisas e não sabem como. Agora, eu queria dizer também para os meus amigos pastores que quando a gente quer copiar um modelo, sem Deus ter revelado para a gente acaba quebrando a cara. E agora eu vou provar alguma coisa a vocês. Não desliga a TV, não fique irritado não. Me escute, analise o que eu estou falando. Em 1983 a 86, houve a febre das igrejas de células de Poyonguichu. Houve uma febre no Brasil. Quem é desse tempo sabe. Um monte de igreja começou a instituir igreja em células. Um monte. Foi uma febre. Eu pergunto e desafio. Já temos aí aproximadamente 15 a 16 anos. Qual a igreja que colocou o método de células de Poyonguichu
há 15, 16 anos atrás e que hoje tem 10 mil membros? Eu digo aqui para você, nenhuma igreja, nenhuma igreja. Me diz uma igreja que tinha 300, 400 membros, 500 membros, e que ao aplicar o método do Paul Yong-Soo, de 15 anos atrás, hoje ele tem 10 mil membros. Não tem nenhuma. Porque não adianta imitar. Querido colega pastor que está me vendo agora, que está me ouvindo, escute só o que eu vou dizer para você. A Bíblia fala na parábola dos talentos de Mateus capítulo 25, que o Senhor deu talentos a cada um conforme a sua capacidade. Então escute o que eu vou dizer para você, colega. Eu posso aplicar o método que eu quiser, mas se a minha capacidade for para ser pastor de 500 pessoas, eu posso imitar o método de Paul Yong-Soo, do pastor César Castellanos, e eu não vou ter mais do que 500 membros, porque a minha capacidade é para 500. E eu posso não usar método de nenhum deles, mas receber de Deus uma revelação e uma direção, e eu ter a capacidade para ter 10 mil membros, e com certeza eu vou ter 10 mil membros. O reino de Deus não adianta imitar, gente. O reino de Deus é uma revelação. Eu estava ouvindo um querido pastor num debate da rádio comigo, um servo do Senhor, um homem de Deus, e ele colocou no debate onde eu estava participando a expressão de que a igreja em células era o evangelismo explosivo para ganhar mais rápido o mundo. Eu provo com números que está equivocado isso. Quer ver a prova? A igreja em células de Paul Yong-Soo, que tem 1 milhão de membros, e a Coreia não tem mais do que 2,5 milhões de crentes, o Brasil tem 30 milhões de crentes e 20% da população é evangélica. E nós nunca tivemos isso aqui no nosso modelo. Quer ver um outro exemplo que eu vou dar? Claro que Deus deu uma revelação ao pastor César Castellanos lá para a Colômbia, eu já falei isso aqui. A revelação que Deus deu para ele é lá para a Colômbia. Pode ser até que alguém possa também receber essa revelação. Agora não venha dizer que ela está na ordem do absoluto. Há 20 anos atrás, o pastor César Castellanos, que tem uma revelação de Deus, começou o trabalho na Colômbia. Há 20 anos atrás, um homem aqui no Brasil chamado Edir Macedo também teve uma revelação de Deus. O pastor na Colômbia tem 120 mil membros. O pastor no Brasil, que teve uma revelação de Deus para abrir igreja, ele tem 5 milhões de membros no Brasil e a igreja dele está em mais de 80 países do mundo. É que nós nunca valorizamos aquilo que nós temos. Eu volto a repetir para vocês com provas que o maior avivamento do mundo está no Brasil. Não está na Coreia, não está na Colômbia, não está em Pensacola, não está em Toronto, não está em lugar nenhum. O maior. Eu não estou dizendo que é o único. Eu estou dizendo que o maior avivamento do mundo é o Brasil. E aí, quando Paul Yong-Soo escreveu o livro Quarta Dimensão e que no Brasil foi uma febre, 1983 a 86, e depois disso, quantas igrejas continuaram com o modelo? Quantas igrejas cresceram assustadoramente? Uma outra história que eu estou ouvindo aí é que o modelo de Jesus é o modelo de 12. Eu queria dizer, meu irmão, cuidado com essas adaptações. Você quer números? Então escolha o número que você quer. Jesus chamou 12. Depois a Bíblia registra que Jesus enviou 70 discípulos de 2 em 2. Agora como é que é? 12 é de 2 em 2 ou é 70? E a Bíblia fala que dos 12, Jesus tinha 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João. Aquele onde Jesus revelava as coisas mais profundas. Então qual é o modelo? É 12? São 3? São 2? Ou são 70? E a Bíblia diz que dos 3, só um recostava no seio de Jesus, que era João. Afinal de contas, qual é o modelo? É 12, 70, de 2 em 2, 3 ou 1? Sabe qual é o modelo que Jesus ensinou? Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. O modelo de Jesus é fazer discípulos. Como é que tem gente enganada, meu Deus do céu? O modelo de Cristo não venham deturpar. Jesus tinha centenas e centenas de discípulos. Ele escolheu 12 para estar mais perto dele, porque Jesus era um ser social. Ninguém faz nada sozinho. E dos 12, Jesus separou 3. E dos 3, só um era mais chegado. Que modelo é esse?
O modelo bíblico é fazer discípulo. Ide fazei discípulos. Esse é o modelo de Jesus. O modelo de Jesus não são 12, nem 2, nem 70, nem 3 e nem 1. O modelo de Jesus é fazer discípulos. Gente, pastores amados, queridos homens de Deus, vamos abrir os olhos, gente. Esse país tem sido sacudido pelo poder de Deus, gente. Nós não precisamos imitar nada, meus irmãos. Uma coisa interessante, que um jovem pastor, que é o Douglas, que é genro do pastor Carlos Alberto, ele disse para mim uma coisa assim: pastor, os pastores estão assumindo a responsabilidade de fazer crescer a igreja, quando lá no livro de Atos diz que o Senhor é que acrescentava. Você está certo? É um moço jovem, um jovem obreiro que já tem uma percepção. Você está certo, é isso mesmo. Agora, uma coisa é igreja em células, igreja em grupos familiares, cada um escolha o método. Método não é doutrina. A graça não é uniforme, é multiforme graça de Deus. Deus não tem apenas um método. Deus não tem apenas uma maneira de evangelizar. Deus não tem apenas uma maneira de fazer a igreja crescer, meu irmão. Acorda, meu querido. Agora, isso aqui é uma história. Pastor, o que Deus te revelou para fazer na sua igreja? É grupo familiar? O que Deus te revelou? É células? O que Deus te revelou? Olha, tem um pastor em Santarém, que quase ninguém sabe do trabalho, mas eu tenho ouvido notícia, é o pastor Eiber. Eu nem o conheço pessoalmente, mas diz que esse homem tem um mega trabalho em Santarém. Ele tem 70 barcos de evangelização. O trabalho que ele tem, sabe qual é o índice das pessoas que levantam a mão na igreja dele e ficam na igreja? 95%. Ele tem um trabalho para acompanhar quem chega que é fantástico. Ele tem um método lá, ele tem uma revelação lá. Agora, não venha dizer que o método que ele usa lá vai dar certo em todo lugar. Está dando certo para ele porque ele está obedecendo uma revelação que Deus deu a ele. É isso que a gente tem que entender, irmãos. Agora, deixa eu falar do encontro. Uma coisa é grupos que se fazem, é grupos que se formam, são métodos diversos. Não pensa que descobriram a pólvora, não. Porque os pastores estão acomodados e agora isso é conversa para boi dormir, eu não sou boi. A igreja do Brasil é atuante. O que Deus está fazendo aqui não está fazendo em lugar nenhum do mundo. Essa é uma verdade. Agora escute o que eu vou dizer para você. Esses encontros de regressão, irmãos, eu não vou citar o nome das pessoas. Eu tenho uma carta de Brasília e uma de Cabo Frio. 2 mães me escreveram chorando que os filhos voltaram do encontro perturbados mentais. Sabe por quê? Porque regressão não é evangelho. Regressão é psicoterapia. E até nas ciências humanas há uma discussão sobre a questão de se fazer regressão. Se toda pessoa está preparada para fazer regressão, aí as pessoas não sabem como é que mexem nisso e depois não sabem consertar. Gente, vocês estão brincando com o que vocês não conhecem. Modesta à parte, sem nenhuma glória, eu sou doutor no assunto. Eu sei o que eu estou falando. Eu tenho formação universitária nessa área. Por favor, meus irmãos, o evangelho não precisa de muleta. O evangelho está acima da psicologia, da psicanálise. O evangelho está lá na frente. Eu achei lindo. Daqui a pouco eu falo do meu encontro com o pastor César Castellano. Espera um instantinho. Olha, eu quero dar parabéns à Convenção Batista Nacional e ao pastor Enéas Tonini pelo documento que eles fizeram para as igrejas. Parabéns, pastor. Que coisa linda. Eu não vou ler todo o documento, não. Isso aqui é de gente abalizada, gente que tem experiência no reino de Deus. Não é gente que vive de moda, não. Algumas coisas desse documento que ele coloca aqui que eu quero ler. Aos batistas, a Convenção Batista Nacional. Parabéns aos pastores da Convenção Batista Nacional e, em especial, o presidente, o pastor Enéas Tonini, um homem de respeito, um homem de base, de estrutura. Ele coloca aqui algumas coisas que eu quero ler para vocês. Alguns dos itens, são 18 itens, eu vou ler aqui alguns que dizem assim, ó. Até hoje, encontro tem sido mantido em mistério. Ninguém pode conhecer a literatura
do mover do Espírito, ninguém pode dizer aos outros o que se passou nas realizações, apenas dizer que foi tremendo. A obra do Espírito deve ser divulgada às claras. Acaba-se com esse véu misterioso. No documento dele diz assim: cada igreja que deseja promover um encontro, que o faça exclusivamente para a sua igreja. Se porventura um crente de outra igreja quiser participar, que traga por escrito uma autorização do seu pastor. Perfeito. Olha só, não permitir que os participantes fiquem supervalorizando o encontro. Trata-se de um trabalho como tantos outros na igreja. 10, pastor Enéas. Não consentir que os participantes do encontro desdenhem dos que não fizeram. Orgulho é pecado. Beleza, pastor? Não permitir em hipótese alguma que haja nos encontros regressão. E muito cuidado com essa história de quebra de maldição. Olha, um documento espetacular que ele fez aqui, tá? Baseado, sério, abalizado, tá? É isso. A minha palavra pode ter chocado muita gente, mas sabe o que aconteceu? Muita gente passou a tomar cuidado. Muito pastor que entrar de cabeça, como muitos entraram e estão arrependidos, que retaliaram sua igreja toda e perderam a igreja. Eu tenho mais de 2.000 faxes para falar isso aqui. Agora, meu irmão, eu estava em Tiberíades, agora na viagem para Israel, num restaurante com quase 25 pastores da minha caravana. E quem é que estava no restaurante? O pastor César Castellano. Quando acabou o jantar, ele chegou até nós. E pela primeira vez, irmãos, eu comecei a ver que as autoridades espirituais desse país estão começando a tomar posse. Porque quem é autoridade aqui nesse país sou eu, é você, pastor. Nós, não é o americano, o alemão, o francês, o coreano ou o colombiano, não. Nós é que somos autoridades de Deus constituídas aqui nesse país. O pastor César veio, um homem simples, e ele trouxe a palavra, e quando ele começou a falar, ele disse: pastores, eu estou trazendo uma nova revelação para um avivamento no Brasil. Ele começou a falar. Quando ele acabou de falar, o pastor Jorge Linhares, quem estava lá presente entre tantos pastores, eu, pastor Jabe, Jorge Linhares, Ezequiel Teixeira, olha, entre vários pastores, entre vários. O pastor Jorge Linhares virou para o pastor César Castellano e disse assim: pastor, não diga isso. O Brasil já tem um avivamento. Deus pode ter te dado uma revelação. Nós até acreditamos nisso, mas não venha pensando que a sua revelação vai trazer avivamento para o Brasil. Eu falei: estou começando a gostar de ver. Depois o pastor Jabe de Alencar: em Cristo digo a verdade, não minto o que eu estou falando aqui. Depois o pastor Jabe de Alencar chegou para ele e disse assim: pastor, lamentavelmente alguns que estão te representando no Brasil estão fazendo bobagem. E aí chegou a vez do pastor Silas Malafaia. E eu disse para ele assim: pastor, eu estou batendo firme, porque a bobagem que estão fazendo no Brasil com esses encontros, a perturbação que está na cabeça de muito crente, o senhor não queira saber. Ele arregalou os olhos para mim e disse assim: pastor, o senhor sabe que de uma mesma raiz pode-se fazer veneno e remédio. Pastor, a minha visão não é para perturbar a igreja. A minha visão não é para perturbar a igreja de ninguém. A minha visão não é para fazer encontro com crente de igreja dos outros. A minha visão é para abençoar a igreja. Vocês estão vendo, irmãos? Olha onde eu fui me encontrar com esse pastor. Não marcamos encontro, não marcamos nada. Foi uma bênção, porque mais do que nunca eu tenho convicção do que eu estou falando. Mais do que nunca eu tenho a visão do que eu estou falando. Pastores amados desse país, homens de Deus que estão aqui, obedeça à revelação de Deus. Obedeça aquilo que Deus te colocar. Não imite. Nós não precisamos imitar. Eu recebi até uma coisa interessante aqui. Modelo aplicado é igual a imitação. Princípios bíblicos aplicados é igual à vida. Irmãos, tem gente que não quer levar uma vida de oração, não quer levar uma vida na palavra, não quer levar uma vida de serviço na obra de Deus. Aí estão com as suas emoções perturbadas, porque 80% do ser humano é emoção. Ele está todo perturbado, ele está todo machucado, aí qualquer encontro que mexa na emoção dele, ai meu Deus, que coisa! E sabe o que acontece?
Você pode ir para qualquer encontro. Deus está sempre sinalizando, em congressos, em trabalhos da igreja. Deus está sempre sinalizando. Para quê? Para a partir dali você ser despertado para levar uma vida profunda com Deus. Não adianta você ir para encontro nenhum se você não levar uma vida profunda com Deus. Não adianta você ir para congresso nenhum se você não aprender a perdoar os seus irmãos e levar uma vida diária perdoando. E levar uma vida diária de compromisso com Deus. Não adianta nada, meu irmão. Vamos crescer, gente. Vamos crescer. Sabe qual é o método no Brasil que tem dado certo? Eu posso falar? É a instituição de igrejas. Meu irmão, essa questão de dizer que esse modelo é novo, é de Ponhonguixu, é do pastor Castellanos, não é deles não. Lá em Êxodo, sabe o que foi dito para Moisés? Moisés, coloquem homens sobre 10, sobre 100 e sobre 1000. Isso é um modelo antiguíssimo. Isso já existe há anos, existem pastores trabalhando nisso há anos. Isso não é um modelo de agora não, meu irmão. Agora a questão é se Deus te revelou para você implantar ou não. Essa que é a questão. A igreja que eu pertenço, nós estamos agora comprando uma propriedade para fazer uma igreja de 10.000 lugares. Nós nunca colocamos esse método e a igreja está numa expansão tremenda. E nós queremos ser obedientes à palavra. Agora, sabe o que na minha igreja tem? Palavra. Lá, nós não ficamos cantando para cima e para baixo, não. Lá nós pregamos a palavra. A igreja que eu pertenço é palavra. E o que acontece? É a palavra que dá estrutura. É a palavra que santifica. É a palavra que dá visão. É a palavra que renova. É a palavra que traz uma revelação. É a palavra que é um espelho para me mostrar como é que está a minha vida, o meu interior. Para me aprender a perdoar. Para mim não me sentir mais culpado de nada. Para me poder seguir em frente, meu irmão. Vamos pregar a palavra, pastores. Vamos mostrar ao povo que é a palavra que santifica, é a oração diária do crente que mantém ele numa íntima comunhão. Tem muita gente atrás de profetada, de revelamento, de visagem por aí, porque não quer dobrar o joelho, porque não quer botar a cara no chão, porque não quer amar a palavra de Deus. Gente, vamos acordar, meus amados. Não fica aborrecido comigo, não. Eu não estou falando dessas coisas porque vos odeio. Eu estou falando dessa coisa porque vos amo. Por isso que eu estou dizendo essa palavra. Daqui a 2 anos, a gente vai voltar a falar. Isso aí virou, passou. E coitado do pastor que vive de modismo. Tanta moda já aconteceu no Brasil, vocês já viram? Lembra da moda do... primeiro veio essa, com o Ponhonguixu. Um homem de Deus, uma visão de Deus. A maioria não deu certo. Porque eu não conheço nenhuma igreja que tinha 200 pessoas e que implantou o sistema do Ponhonguixu. Hoje tem 10.000, de 15 anos para cá. Não tem uma. Mas tá bom, você quer implantar? É uma revelação de Deus, faça. Depois veio o Benihim, soprar, jogar paletó e o culto do caicai. Eu sei que Deus pode derrubar qualquer um, eu sei que o Espírito Santo derruba, eu não estou questionando isso, mas foi uma febre. Depois é o culto do dente de ouro. Eu sei que Jesus pode dar dente de ouro, dente de prata, ele tem poder para fazer o que ele quer, mas foi uma febre. Depois, os cristãos judaizantes, isso foi até uma febrezinha, não foi uma grande febre. Começaram a ir a Israel, aí começaram a querer, pensando que eram judeus, o cristianismo judaizante. Depois, aí veio a febre de G12, e agora tem uma febre que está aí também. Uma febre de uns livros de uma senhora, que tudo é demônio. Olha, tem que bloquear o demônio de cima, porque se não bloquear o de cima, o de baixo entra. Dá nome a demônio que a Bíblia não dá. Isso é uma outra febre que está aí no Brasil. Uma profundidade em demoniologia. Eu repreendo o demônio em nome de Jesus. Irmãos, nós não temos que viver de febre. Nós não temos que viver de modismo. Nós somos homens da palavra. Nós somos homens que temos uma direção do Espírito Santo. A igreja é regida e dirigida pelo Espírito e não vive em processos de imitação. Essa é a minha palavra para você. Se você não gostou de alguma coisa, querido, eu não vou te pedir perdão, porque eu falo como um profeta de Deus nessa nação, com uma revelação que Deus tem me dado. E eu não vou violentar a revelação de Deus, porque eu tenho paz na minha consciência sobre tudo o que falei. Eu tenho muita paz, meu irmão, e vou continuar falando porque eu amo a igreja. Jesus não fundou células, Jesus fundou a igreja. Sobre a minha igreja eu edificarei. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Paulo não escreveu carta para células, Paulo escreveu carta para a igreja. As células, elas têm que trabalhar para a igreja. Tudo que tiver é para a igreja, é o corpo, esse sim é a igreja. Jesus veio edificar a igreja, as cartas são dirigidas à igreja e
o pastor que é cobrado. Por isso, meu irmão, você deve obedecer a seu pastor e honrá-lo, que é o pastor. Obedecei a vossos pastores, está lá em Hebreus 13:17. Obedecei, obedeça a visão do seu pastor. Não queira inventar moda na sua igreja, não. Aceite a revelação que o teu pastor tem e honre o seu pastor para que você seja abençoado.